constante nas nossas ações, nas nossas escolhas. Na primeira leitura que nós ouvimos, o apóstolo São Paulo faz como que uma oração, uma súplica a Deus por nós, manifestando o grande desejo do seu coração, um coração missionário, um coração disposto a tudo pela conversão dos pecadores. E assim, inspirado pelo Espírito Santo, nos diz o apóstolo São Paulo, que Cristo habite pela fé em vossos corações, enraizados e alicerçados na caridade, para que possais compreender a grandeza, a profundidade do amor de Cristo. Ele coloca todas as medidas, a altura, a largura, a latitude, a longitude, ou seja, para nós conhecermos, sermos íntimos do Senhor, conhecermos a grandeza, a profundidade do amor de Cristo e aquilo que nosso Senhor pede de nós para a nossa santificação. Aquilo que o amor de nosso Senhor manifesta a nós, demonstra a nós e pede como resposta também de cada um de nós. E algo que é maravilhoso para reafirmar a nossa fé, a nossa confiança em nosso Senhor, esse Deus a quem nós rezamos, a quem nós elevamos as nossas preces, é aquele que é todo-poderoso, que pode nos conceder muito mais do que nós pedimos, ou muito mais do que nós pensamos em pedir. A Ele seja dada toda a glória por todas as gerações. Como enche o nosso coração de muita confiança e muita segurança, pois Deus pode nos conceder muito mais do que nós pedimos, ou do que nós até pensamos em pedir. Por isso, o Papa Bento XVI, numa ocasião, nos disse que a fé nos faz vencer todos os medos, nos dá segurança nos maiores perigos, nas maiores tribulações, porque nós cremos em Deus, confiamos naquele que pode todas as coisas, naquele que pode transformar toda e qualquer situação, e pode muito mais do que nós pedimos, ou até desejamos ou pensamos em pedir. Mas uma condição que a igreja ensina a todos nós, para nós, de alguma maneira, merecermos de Deus as graças, é nos apresentarmos a Deus com uma profunda humildade. Assim nos ensina a igreja nós rezarmos, aprendermos o coração de Jesus. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Essa deve ser como que a nossa oração jaculatória durante essa semana, para nós levarmos algum fruto da nossa reflexão nesse domingo, suplicarmos constantemente a nosso Senhor que Ele faça o nosso coração semelhante ao seu coração. No Evangelho tem muitos ensinamentos para nós. Jesus foi à casa de um fariseu, certamente foi convidado, e lá Jesus foi fazer a refeição. E muita gente foi acompanhando, Jesus. Muitos porque eram amigos de Jesus, e outros foram para observar Jesus. Cada palavra, cada gesto, cada atitude de nosso Senhor. E grande parte daqueles que ali estavam, é o Evangelho que fala isso claramente, não é apenas uma opinião. Muitos estavam ali maldosamente, tentando ver se encontravam em Jesus alguma coisa para condená-lo. Havia uma divisão entre os próprios fariseus quanto àquilo que se podia fazer ou não no dia de sábado, que era o dia santificado no Antigo Testamento, e que a igreja depois, sobretudo pela ressurreição de Jesus no domingo, transporta para o domingo, o dia santificado, como hoje nós estamos santificando com a Santa Missa. Mas no Antigo Testamento era o sábado, e havia muitas e pesadas restrições. Mas no meio de todo aquele povo que estava ali, uns que estavam ali observando, tentando pegar algum erro, alguma falha em Jesus, se apresentou a Jesus um homem que estava doente. Certamente tendo notícia de que Jesus estava ali, sabia que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus já realizara muitos milagres, e se aproximou aquele homem, o Evangelho diz hidrópico, completamente inchado. Antes de Jesus curá-lo, Jesus perguntou aos fariseus: é permitido curar em dia de sábado? Eles disputavam entre eles o que se podia fazer ou não, se podia dar remédio ou não, se podia chamar um médico ou não. Muitas discussões, divisões entre eles.
E Jesus então pergunta: é permitido curar em dia de sábado? Covardemente e maldosamente não deram resposta. Se respondessem que era permitido, iam aumentar as discussões, as divisões entre eles, e sabiam que com certeza Jesus iria curar aquele homem. Se dissesse que não era permitido, mas como não? Ou seja, qual é o problema? Ali está Jesus, que é o Filho de Deus, curar um homem que está doente, que está cheio de dor, que está com grandes sofrimentos, e não ficaria bem diante do povo. O orgulho cega os nossos olhos, os nossos corações, e nos faz muitas vezes faltar com a verdade. Nos faz faltar com a sinceridade. E nos preocupamos, às vezes, apenas com aquilo que os outros vão dizer ou vão pensar, e não pensamos segundo a nossa fé, segundo Deus. Covardemente omitiram a resposta. E Jesus então curou aquele homem, tocou nele, mandou que ele voltasse para sua casa completamente curado. E fez a seguinte reflexão: qual de vós, se até um animal que vocês tivessem, um camelo, um bezerro, um boi, um burro, que for, caísse num buraco, num poço, num dia de sábado, e vocês não iriam lá, não podiam deixar até o outro dia, iria morrer no poço, iam mesmo que gastasse o dia todo, iam chamar os amigos, quantas pessoas fosse preciso para tirar aquele animal do poço, mesmo em dia de sábado? E por que não curar esse homem? Porque Jesus, que é Deus, lia os pensamentos maldosos naqueles corações. E Jesus conclui a sua reflexão falando exatamente sobre a virtude da humildade. Aquele que se exalta será humilhado, aquele que se humilha será exaltado. Prezados irmãos e irmãs, devemos suplicar a Deus nosso Senhor que faça o nosso coração semelhante ao seu coração. A humildade nos leva à obediência. Um grande mal do mundo presente, e dificuldade é a desobediência às leis, a desobediência às regras, seja na vida familiar, na vida social, na própria igreja. Todo mundo se intitula como quase que o autor da regra, o autor da lei, tudo querem contestar. Muitos, nesse mundo digital, ficam observando cada palavra, cada mínimo detalhe das autoridades da igreja, do Papa, que quanto sofre das ofensas e das calúnias dos bispos, dos sacerdotes, e ficam talvez lendo cada mínima palavra, observando cada gesto, não para aprender, para ser transformado de alguma maneira pelo ensinamento, mas muitos maldosamente ficam observando para ver se encontram alguma coisa que vai dar repercussão, alguma coisa negativa, pois isso dá notícia, isso dá ibope, isso dá like nos vídeos, essas coisas todas. Assim como estavam maldosamente no entorno de nosso Senhor, muitos estavam ali para buscar a Jesus e serem transformados em seus corações. Mas Jesus mesmo acusa os fariseus que muitos estavam ali, cheios de maldade no coração, ver se Jesus falhava em alguma coisa, pois isso dava repercussão, era motivo para eles se gloriarem, se colocarem na condição de condenar a nosso Senhor. Por isso nós precisamos pedir a nosso Senhor Jesus, manso e humilde de coração. A humildade nos leva à obediência, a humildade nos leva à verdade, nos leva à submissão. Nossa Senhora se coloca assim nessa condição: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Os pais precisam viver, precisam ensinar aos seus filhos. Quantos que muitas vezes não dão conta de educar os seus filhos, de direcionar a vida dos seus filhos, e querem determinar aquilo que o Papa, que o Bispo, que vai dizer, que vai falar, que tem que escrever, e às vezes não dá conta de cuidar da sua própria casa, dos seus próprios filhos, e querem se colocar nessa condição de determinar aquilo que a igreja tem que ensinar, aquilo que a hierarquia da igreja tem que ensinar, tem que falar. É preciso nós suplicarmos a Deus: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso, para que nós sejamos submissos, obedientes e reverentes diante da igreja e das autoridades da igreja.
A humildade abre o nosso coração para recebermos de nosso Senhor as graças. A humildade guarda a pureza do nosso coração. O pecado da impureza está ligado diretamente ao orgulho. Quem normalmente se enche de orgulho, normalmente está muito mais propenso à impureza, estão diretamente ligados. O orgulho é o pai de todos os vícios, de todos os erros. E é preciso nós suplicarmos a nosso Senhor, Jesus, manso e humilde de coração. A humildade nos leva à verdade. Muitos não estão preocupados com a verdade, mas em fazer prevalecer a sua opinião, o seu gosto, julgando que a sua opinião, o seu gosto tem que prevalecer, independente se é verdadeiro ou não, apenas aquilo que mais lhe agrada, que mais lhe apetece. E é preciso nós suplicarmos a nosso Senhor que Jesus transforme o nosso coração. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. A humildade nos leva a nós nos aproximarmos de nosso Senhor e recebermos de nosso Senhor as graças. A humildade nos leva a uma boa convivência com o nosso próximo. Quantas pessoas não se reconciliam, tiveram desentendimento por algum motivo, por alguma razão, se desencontraram, houve uma ofensa, e não se reconciliam pela falta de humildade, de pedir perdão, de pedir desculpas. Às vezes permanecem anos ou a vida inteira, às vezes no próprio convívio familiar, nas relações familiares, entre amigos, e não conversam, não olham para a cara um do outro, nem o mínimo da educação, porque falta um pouquinho de humildade, suplicar a nosso Senhor, para que assim possa pedir o perdão, ou dar também o perdão, aceitar as desculpas do próximo. A humildade facilita o convívio social. A pessoa que é cheia de si, que é orgulhosa, normalmente não é muito agradável no convívio social. As suas opiniões têm que prevalecer, tudo é dela, o dela é sempre melhor, as opiniões sempre são as melhores, são as mais perfeitas, são as verdadeiras. Vai ter grande dificuldade no convívio social. E a nossa vida deve ser toda direcionada para nosso Senhor. Nós fazemos tudo por Jesus, fazemos por Maria, para que a nossa vida, as nossas ações sejam agradáveis a Deus. As nossas ações têm que dar glória a Deus, têm que ser para a edificação do nosso próximo e para a salvação de nossas almas. E algo importante para a edificação do nosso próximo é o nosso bom convívio com o nosso irmão, com a nossa irmã, o bom convívio com o nosso próximo. Temos no coração o ardor missionário, o desejo de evangelizar. Sejamos testemunhas do Evangelho. Procuremos sempre tratar bem as pessoas com respeito. Sejamos honestos, cumpridores dos nossos deveres. Respeitosos no convívio familiar, respeitosos no convívio social. Corretos nas nossas ações, nos nossos negócios. Fiéis à nossa família. Vamos visitar os enfermos, uma palavra de conforto àquele que perdeu uma pessoa querida. Direcionarmos o nosso ardor missionário, o nosso desejo de evangelizar pelo cumprimento das nossas obrigações, pelo bom testemunho da nossa própria vida. É exatamente o que nos diz o apóstolo São Paulo, que Cristo habite pela fé em nossos corações, crie raízes profundas em nossos corações, em nossas almas, para que mesmo com todas as provações, tribulações, ventos e tempestades em nossas vidas, nós permaneçamos firmes na nossa fé. Nós sejamos dóceis aos ensinamentos da Santa Igreja e, sobretudo, que nós assumamos esse compromisso de evangelizar pelo nosso bom exemplo. Vamos nós, prezados irmãos e irmãs, continuarmos a Santa Missa e suplicarmos a nosso Senhor que Jesus transforme os nossos corações. A Ele nós apresentamos as nossas preces, unimos o sacrifício da nossa vida ao sacrifício de nosso Senhor, ao sacrifício da Igreja, e a nossa prece vai ao coração do nosso bom Pai do céu, sobretudo pedindo essa graça para a transformação dos nossos corações, que Jesus nos faça humildes, semelhantes ao seu coração, que Jesus nos faça mansos, puros de coração, semelhantes ao seu coração, para que a nossa vida possa dar glória a Deus, para que nós possamos edificar o nosso próximo com o nosso testemunho e para que um dia todos nós salvemos as nossas almas. Amém.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.